Fala, gente. E aí, tudo bom? Vamos juntos aqui, ó, ter uma aulinha de óptica geométrica, tá? Pra gente não perder o nosso ritmo de aula, beleza? E ó, eu já falei um pouquinho com vocês no grupo lá do WhatsApp lá, o Alan vai seguir com a matéria de Física 1, beleza? Na parte de mecânica, e eu vou seguir o fluxo na parte de Física 2, a parte de óptica geométrica, depois ondas, e vamos embora no bar até nós podermos ter de novo nosso contato próximo depois dessa crise que nós estamos vivendo passar, beleza? Então vamos ver um pouquinho de óptica geométrica e para começar com óptica geométrica, vamos para a base, tá? Nós vamos falar devagar das coisas, ponto a ponto, da parte teórica, até chegar em espelho plano e em espelho esférico. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, o que é um raio luminoso? Raio luminoso nada mais é do que uma linha reta que representa a trajetória da luz, tá? Isso já me diz um pouquinho lá na frente que o raio de luz é reto, tá? Porque a representação dele é uma linha reta, então vamos lá. Feixes de luz é um conjunto de raios de luz, beleza? Eles podem ser divergentes, eles estão saindo de um ponto, eles podem ser convergentes, todos indo para um único ponto, ou eles podem ser paralelos, tendo vértice lá no infinito, beleza? Todos eles estão focados indo para o infinito. Continuando, esses raios de luz eles podem se propagar no meio que pode ser transparente, no meio translúcido ou no meio opaco. O meio transparente, o nosso ar, aquele vidro de vitrine de loja, o para-brisa do carro, tá? O raio de luz segue em trajetórias bem definidas. Ó, se você olhar a figura aqui, ó, o raio de luz, os desvios deles são todos iguaizinhos. Eles entram paralelos e saem paralelos do meu meio, beleza? Translúcidos, raios de luz seguem trajetórias não irregulares, não. Trajetórias irregulares, não regulares, trajetórias irregulares. Quando eu mandar para vocês, eu já conserto esse não daqui, tá? Eu tiro ele fora, beleza? Meio translúcido, ó, os raios entram aqui paralelos, acontece uma bagunça dentro do meio e olha como é que eles saem aqui. Isso aqui é tipicamente, sabe o quê? Aquele vidro de banheiro, não tem que parece umas conchazinhas? Ou aquele que é meio canelado, que você consegue visualizar que tem alguma coisa do outro lado, mas que você não consegue ver claramente o que está do outro lado. Esse é o meio translúcido. E o meio opaco, os raios de luz não se propagam. Meio opaco, o raio de luz não se propaga. Por exemplo, eu sou um meio opaco. O raio de luz vem, bate em mim e ele não consegue me atravessar. Ele não passa para o outro lado. Beleza? Continuando. Fontes de luz. Professor, por que está com corzinha diferente? Porque são características da fonte de luz. Ou ela é primária ou ela é secundária. Ou ela é pontiforme ou ela é extensa. Ou ela é monocromática ou ela é policromática. Então vamos lá, ó. Primário, o que é? Ela emite luz própria, tá? Ela emite a sua própria luz, a luz sai dela. Exemplo, o Sol e as estrelas. O fogo é uma fonte de luz também primária. Secundária, reflete a luz de outras fontes, ela não possui luz própria. Por exemplo, a Lua não tem luz própria. Uma caneta não tem luz própria, beleza? O nosso quadro não tem luz própria. Esse controle não tem luz própria, a gente não tem luz própria, beleza? Pontiforme e extensa. Pontiforme, o nome já te lembra. É forma de ponto, é um pontinho. Ela é pequena para a dimensão em relação ao sistema estudado. E a extensa é grande, tem uma dimensão considerável para o nosso sistema estudado. Exemplo, Sol para o universo. O Sol para o universo é um pontinho, um grãozinho de areia. Agora o Sol para a Terra, ele é enorme. Sim? Então, ó, o mesmo corpo celeste, a mesma fonte de luz, pode ser pontiforme ou extensa. Vai depender do referencial, vai depender do sistema que a gente está estudando. Monocromática, possui somente uma única cor. O laser é um exemplo, tá? Outro exemplo é o neon, também. Policromática, possui mais de uma cor. Por exemplo, a luz do sol, as lâmpadas que nós temos em casa, tá? É uma concentração de cores. Por exemplo, a luz branca, que é a luz do sol, é o somatório de todos os espectros luminosos. Mas depois nós vamos falar só sobre isso, tá? Nós vamos deixar para falar isso um pouquinho mais para frente.
Princípios fundamentais dos nossos raios de luz. Primeiro, propagação retilínea dos raios. O que acontece? A luz sempre se propaga em linha reta, em meios homogêneos. Permite a formação de sombras e penumbras. Aí vamos olhar a nossa figura. Eu tenho uma fonte de luz aqui, ó, que ela tem um determinado tamanho, ela é extensa, tá? Eu tenho um objeto aqui, ó, que é um obstáculo no meio do caminho. Então a nossa luz, ela não passa completamente para o outro lado. Parte da luz fica presa aqui no nosso objeto. Repara que essa parte aqui central, eu não tenho luz passando por aqui de parte nenhuma da minha fonte, ó. Parte dessa fonte só ilumina daqui para lá. E essa parte aqui, ó, só ilumina esse pedacinho aqui. Então essa parte aqui central não tem luz nenhuma. Essa parte central a gente chama de sombra. Sombra não tem luz nenhuma. Então preste atenção. Começa a primeira diferença, tá? Essa parte aqui, ó, que tem pouca luminosidade, a gente chama de penumbra. Então é sombra e penumbra. Penumbra é o que nós chamamos hoje de sombra. O que a gente chama hoje de sombra, vamos ali para debaixo daquela árvore ali, bater papo ali na sombra da árvore. Aquilo ali, na realidade, é uma penumbra, tá? Aquilo ali é um local que tem pouca luz. Se tem luz, não é sombra. A sombra é um local que não tem luz alguma, beleza? Então, vamos lá. O mais perto de sombra que a gente chega normalmente aqui é quando você chega no seu quarto, você apaga a luz de noite, fecha o blackout, desliga tudo, e você naqueles primeiros segundos você não enxerga nada dentro do quarto, aquilo ali é quase uma sombra. Porque depois de um determinado tempo você começa a enxergar alguma coisa do seu quarto, nem ali, naquela escuridão toda do seu quarto à noite, chega a ser uma sombra real. Tá? Então vamos lá. Próximo princípio, independência dos raios. A luz se cruza e não interfere no outro raio de luz. Ó, nós temos aqui, ó, duas fontes de luz, elas estão se cruzando e elas mantêm iguaizinhas depois. E aqui uma mais visível, né, uma de boate, um show qualquer, nós temos as luzes aqui emitidas, elas estão se cruzando no meio do caminho e repara embaixo, a coloração permanece a mesma, sem alteração nenhuma. Reversibilidade dos raios. A luz é capaz de percorrer um caminho nos dois sentidos. Então, ó, aqui a luz está vindo do boneco de cima para o boneco de baixo, através desse espelho aqui, por exemplo, dessa superfície refletora. E aqui, esse boneco também consegue emitir luz para o boneco de cima. Significa que, se isso aqui fosse um espelho, os dois estariam conseguindo ver e a luz estaria indo e voltando pelo mesmo caminho. Isso é a reversibilidade dos raios. É o exemplo básico, por exemplo, você está dirigindo o carro, olha para o retrovisor, tu vê a pessoa de trás. A pessoa que está atrás, se olhar para o retrovisor, ela te enxerga. O raio está indo e voltando pelo mesmo caminho. Câmara escura. Câmara escura está no nosso dia, quase sempre a gente não percebe, tá? As máquinas antigas, fotográficas antigonas, elas tinham uma câmera escura muito bem clara. Hoje em dia elas continuam tendo, mas mudou um pouquinho a tecnologia, mas as antigas eram bem claras. Você tinha a máquina com orifício fechado e lá atrás um filme parado lá atrás na câmera escura. Quando você apertava o gatilho da máquina fotográfica, ela abria e fechava esse orifício inicial extremamente rápido. A luz entrava e queimava o filme, ela marcava o filme do jeito que essa luz estava vindo de fora. Depois você tinha que levar para um local, para uma sala apropriada, uma sala escura, para poder revelar aquele filme sem queimar o filme. Por que sem queimar? Porque se você colocasse aquele filme na presença da luz, a luz ia marcar o filme e você ia queimar aquela foto, tá? Então eu tenho um objeto, tá? Aqui colorido, na frente de uma câmera escura, com um único orifício para entrar a luz. Repara que a luz é propagação em linha reta, então a luz de cima vem, entra pelo orifício, bate aqui embaixo. A de baixo passa, bate lá em cima. Repara que o objeto ficou de cabeça para baixo. Sim, nós temos o objeto aqui e a imagem dele de cabeça para baixo. Essa imagem é o nosso objeto projetado. Isso aqui, ó, eu tenho um triângulo e aqui eu tenho outro triângulo. Eu posso fazer uma semelhança de triângulo.
tá? Então, ó, objeto sobre imagem, base sobre base, objeto sobre imagem, é igual a altura do primeiro, que é a distância que o objeto está da câmera escura, dividido pela profundidade dessa câmera escura. Vocês sabem um exemplo claro de câmera escura? O nosso olho. O olho é um exemplo claro de câmera escura. Nós temos todo o formato do nosso olho, nós temos a nossa írisinha ali, tá? E o que acontece ali? A íris, dentro da íris, ali no meio da íris, nós temos quem? A nossa pupila. E se vocês repararem na pupila, ela abre e ela fecha. Por quê? Para a quantidade de luz que entra para a nossa retina que está lá atrás. A nossa retina é como se fosse a parte de trás. E lá atrás, a imagem está sendo formada no nosso olho de cabeça para baixo. É o cérebro humano que inverte essa imagem e conserta essa imagem também lateral. Porque a imagem ela não é formada só de cabeça para baixo. Ela também inverte lateralmente. Beleza? Continuando. Fases da Lua. Por que eu vou estudar fases da Lua? Tá? Nós vamos precisar de fases da Lua, tá? Por causa dos eclipses. Beleza? A gente precisa saber quando a Lua nasce, quando o Sol nasce, a gente precisa saber essas coisas todas, tá? Então vamos lá, fases da Lua, ó. O Sol está aqui, Lua nova, quarto crescente, a Lua cheia, quarto minguante. Repara o seguinte, gente. Nós temos períodos de Lua, tá? Nós temos os dias clássicos de Lua, que são 4 dias, tá? Nós temos um dia de Lua nova, um dia de quarto crescente, um dia de cheia, um dia de minguante. E nós temos o período que essas luas estão mudando. Como assim período? Repara aqui, ó, período de rotação. Tá? Significa que a Lua ela demora 24 horas para dar uma volta em torno dela mesma. E ela demora 28 dias na translação ao redor da Terra. Se você dividir 28 por 4, dá 7 dias. Então, cada fase da Lua demora 7 dias. Beleza. Se você pegar aqui, ó, quarto minguante, é um dia, você tem mais o quê? 3 dias para cá e 3 dias para cá, formando em 7 dias. Mesma coisa com a Lua nova. Você tem 3 dias para cá, 3 dias para cá. Quarto crescente, 3 para cá, 3 para cá, 3 para lá e 3 para lá. Beleza? Então nós temos um período. Cada período lunar demora 7 dias. Aí vamos parar para pensar um segundinho. A Lua nova, ela ocorre quando? Durante o dia. Você vê essa Lua durante o dia. Essa Lua, ela nasce 6 horas da manhã. Nós estamos focando no dia dela, tá? Ela nasce 6 horas da manhã e ela se põe 6 horas da tarde. Tá? Então ela nasce 6 horas da manhã e se põe às 18 horas. Na hora que você passa por quarto crescente, o que acontece no quarto crescente? Ele vai nascer meio-dia e vai se pôr meia-noite. 6 horas depois, pula 6 horas. Quando você passa para a lua cheia, ela já nasce às 18 horas, tá? E se põe 6 horas da manhã. E o quarto minguante, ele já nasce meia-noite e se põe meio-dia. Sempre pulando de 6 em 6 horas. Então grava uma só, você só precisa gravar uma, as outras você vai pular de 6 em 6 horas. Conselho para você, ou grava a lua nova ou grava a lua cheia, que são as mais clássicas que nós vamos usar. Lua nova nasce 6 horas da manhã e se põe 6 horas da noite. E aqui é ao contrário, ela nasce 6 horas da noite e se põe 6 horas da manhã. Então grava uma das duas, as outras você pula de 6 em 6 horas. Eclipse, o solar e o lunar, tá? Primeiro, o solar, ele tem que ocorrer na lua nova, que é a lua que acontece de dia. A lua, ela entra entre o sol e a terra, ela se coloca entre os dois, tá? E repara aqui, ó, esse desenhozinho aqui é o mesmo desenho que nós temos aonde? Lá na propagação retilínea dos raios, ó. Eu tenho uma parte central aqui, que é a parte de sombra, que a gente pode chamar de umbra também, beleza? E essa parte lateral aqui, que é a parte de penumbra. Essa parte da umbra, quando encosta lá na Terra, que é aquela partezinha pequenininha ali, ó, mais escura, é o eclipse total. E a parte ao redor é o eclipse
parcial. Toda a parte clara da Terra está recebendo luz normal, não consegue enxergar o eclipse. Aqui você consegue ver como a região do eclipse é uma região pequena. Nem sempre quando ocorre eclipse você consegue ver onde você está. Vai depender muito. O eclipse lunar, ele é muito mais fácil para ver. Por quê? Porque a Terra fica entre a Lua e o Sol. A Lua se esconde atrás da Terra. E olha o tamanho dessa umbra aqui, dessa sombra que é formada. Olha o tamanho dessa parte aqui, desse cone de sombra enorme que é formado. E tem uma área muito grande da Terra que está dentro dessa sombra. É uma área muito grande que vai ver o eclipse lunar. Então ele ocorre muito mais vezes do que esse aqui. E para acontecer tem que ser sempre na lua cheia. Agora vamos praticar um pouquinho essa parte da matéria, tá? A sombra de uma pessoa tem 1,80 m. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então vamos lá, gente. Vamos primeiro analisar e desenhar essa informação. Eu tenho aqui uma pessoa que tem 1,80 m, tá? E essa pessoa está com uma sombra de 60 centímetros. Beleza. E eu tenho ao lado dela um poste que tem uma sombra de 2 metros. Então, ó, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Beleza. Mais tarde, o que vai acontecer aqui mais tarde? Eu tenho a pessoa, que ela continua com 1,80 m. Eu tenho o meu poste, que ele vai continuar com a mesma altura que ele tinha, mas a sombra desse poste vai diminuir 50 centímetros. Então a sombra desse poste vai ter 1,5 m. E essa pessoa vai ter uma outra sombra. Vou botar um Szinho ali, uma outra sombra. Eu quero saber quanto é essa sombra aqui. Quanto é esse pedaço de sombra ali. Beleza? Como é que eu resolvo isso? Eu posso, primeiro, fazer regra de 3 aqui, ó. Semelhança de triângulo aqui. E calcular essa altura. Porque esses raios aqui são paralelos, porque eles vêm do Sol, tá? Então eu posso fazer que 1,80 m sobre 0,6, porque tem que passar para metro, tem que ser igual a H sobre 2. 1,80 por 6 dá para dar uma simplificada nisso aí. É 3, e aqui é 0, aqui é 1, que 0 o quê? Tô maluco. É 1, beleza? H sobre 2. Multiplica cruzado, 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes H. O meu poste tem 6 metros de altura. Eu vou pegar isso aqui e vou trazer para cá agora. Vai ficar 1,80 sobre S é igual a 6 sobre 1,5. 6 por 1,5 dá o quê, gente? Aqui, ó. 4 e 1, não é isso? Simplificando, dá 4 e 1. E aqui? Continua tudo igual. 1,8 sobre S é igual a 4 sobre 1. S é igual a 1,8 sobre 4. 1,8 sobre 4 vai dar 0,45 centímetros. 0,45 metros ou 45 centímetros. Tem outro jeito de eu fazer isso aí? Tem sim. Como é que eu vou fazer isso de uma outra forma? Repara o seguinte, de 2 metros para 1,50, qual foi o meu caimento? 50 centímetros, não foi? Daqui para cá, diminuiu
50 centímetros. Significa que foi reduzido 1/4. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu tenho que reduzir quanto? 1/4. Quanto é 60 dividido por 4? Não dá 15? 60 menos 15, 45 centímetros. Outro modo de fazer, bem mais rápido, você ganha tempo na hora da prova. Ah, eu não sei fazer por proporção. Beleza, faz por semelhança de triângulo. A resposta vai ser a mesma. Se você tem mais segurança em fazer por semelhança de triângulo, faz por semelhança de triângulo. Se você parar para olhar, nossa resposta, 45 centímetros, letra B de bola. Mais uma. Julga as afirmações como verdadeira ou falsa. Um corpo opaco, quadrado, possui uma sombra quadrada, isto é, uma prova do princípio de independência dos raios? Não, está errado. Isso aí é uma prova do princípio de propagação retilínea dos raios, então a primeira já está falsa. É falsa a primeira. 2. O motorista olha pelo espelho retrovisor e vê o passageiro no banco de trás. Pelo mesmo retrovisor, o passageiro vê o motorista. Isso é uma prova de princípio da reversibilidade? É. Você olha pelo espelho, vê a pessoa de trás olha para o espelho e vê você. Tá certo? 2. A luz propaga em linha reta em qualquer meio que seja. Hein? Ela vai andar sempre em linha reta, a luz? Ou você consegue fazer a luz, talvez fazer uma curvinha? E aí? A luz propaga em linha reta, qualquer que seja o meio. Eu falei lá no início que a luz propaga em linha reta no meio o quê, gente? Homogêneo, não foi no meio homogêneo? Foi no meio homogêneo, então não pode ser em qualquer meio. Não é verdade? Se um raio de luz percorre um caminho no sentido XY, também pode percorrer no caminho YX? Pode, é o princípio de reversibilidade dos raios. Então nós temos F, V, F, V. Beleza? Vamos continuar o nosso assunto e vamos partir para espelho plano. Tá? Vamos embora. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos brincar com a superfície do espelho plano, tá? Nós temos uma superfície aqui, a princípio, regular, e uma superfície irregular, uma superfície meio difusa, tá? Ela não é lisinha. Então, ó, parte refletora, parte opaca, o raio de luz vai bater e vai refletir perfeitamente bem numa superfície regular. E na superfície difusa, vem os raios, bate aqui, eles vão sair regulares? Não, eles vão sair irregulares. Sim? Espelho plano. Nós temos um desenhozinho de espelho, a parte de baixo, a parte que não reflete. Raio de luz bateu no espelho, esse raio de luz vai fazer o quê? Ele vai refletir. Esse raio aqui a gente chama de raio incidente, o raio que está chegando no espelho. Beleza? Como é que eu desenho essa parte do lado de cá? Primeiro, eu desenho uma normal, uma linha fazendo um ângulo de 90 graus. Beleza? E do lado de cá ela vai formar um ângulozinho. Esse ângulo daqui e esse ângulo lá de cá tem que ser exatamente igual. Os ângulos têm que ser iguais, tá? Exatamente iguais. Esse raio aqui é o raio refletido. Tá aqui bonitinho do lado, ó. Raio incidente, raio refletido, ângulo de incidência, ângulo de reflexão. E esses caras têm que ser exatamente iguais. Continuando. Um corpozinho pontual lá, eu tenho um objeto lá, beleza? Tá lá o meu objetozinho lá, meu espelho aqui, uma pessoa observando. Eu preciso desenhar esse objeto. Como é que eu vou desenhar esse cara? Primeiro, a distância daqui para cá tem que ser a mesma distância daqui para cá, tá? E onde esse traço é perpendicular, objeto, espelho. Então tá aqui a minha imagem, tá vendo? Como é que eu vejo esse cara aqui, tá vendo aqui, ó? A visão deveria ser reta, não deveria ser reta? Mas na realidade essa visão tá batendo aqui, ó, e daqui ela vai para onde através do espelho? Lá pro objeto. Sim? Essa é a imagem. O raio de luz vem, bate no espelho e do espelho reflete para a pessoa. E ó, distância daqui e a distância daqui são exatamente iguais. Beleza? Então, ó, um corpo extenso. Vamos desenhar um corpo extenso. F, uma imagem aqui. Objeto. O que eu vou ter que fazer?
esse cara, ele vai vir para cá para trás. Mas como é que ele vem para cá, ó? Desenho o traço, bonitinho. A distância tem que ser o quê? A mesma. A figura, ela é invertida na horizontal, beleza? Eu vou inverter na horizontal, porque o espelho está nesse plano aqui, então eu vou inverter só no espelho. Tá ok? A imagem é reversa, diferente. Então, se o F está do lado de cá, o F aparece do lado de cá, invertido. Por exemplo, em prova, quando você tem um espelho e a prova está perguntando como é que você escreve, por exemplo, a palavra física, a palavra SpaceX, como é que você faz para escrever isso na prova e ver como é que é a forma certa escrita? Simples, vira a folha, escreve normalmente atrás da folha, forte, volta a tua folha para frente e lê como é que está escrito. Vai estar bonita lá, a tua resposta já pronta, tá? Então, se você escrever física do lado de trás da folha e virar a folha, ela vai estar escrita da forma contrária, como se você estivesse vendo do espelho. Então, se for um relógio, está marcando 10 horas, você olhar através do espelho, como é que você vai ver? Ah, tem dificuldade, vai ter que desenhar, refletir. Nada, escreve atrás da folha e faz direto, é mais fácil, tá? Associação entre dois espelhos planos, tá? Aqui a gente mostra aqui um prédiozinho, eu tenho espelho para o lado de cá e espelho para o lado de cá, tá vendo? Agora imagina que você tem uns espelhos assim, você vai botar um objeto entre esses dois espelhos. Você vai criar um monte de imagem para trás, um monte de imagem para trás. E a gente usa essa equação aqui, ó. O número de imagens formada é igual a 360 graus, dividido pelo ângulo que você colocou entre os dois espelhos, menos 1. Por que menos 1? Porque é o objeto que você colocou. Porque isso aqui, ó, 360 por alfa, você vai ter a quantidade de fatias de pizza do teu disco. Sendo que primeira fatia é onde está o teu objeto. Como você só quer o número de imagens, você tem que tirar o menos 1. Professor, se eu tiver dois objetos entre o meu espelho, eu vou tirar 2? Não, você só vai tirar 1. Esse 1 refere-se à fatia de pizza. Então vamos ver como é que é ela. Tá lá, ó, o F, eu vou ter um F formado aqui, um F formado aqui e um F formado do lado de cá. Beleza? Determinado o ângulo alfa, aqui está a formulazinha. Preste atenção numa coisa. Eu falei para vocês que a imagem ela sempre te inverte horizontalmente. O espelho vai inverter essa imagem horizontalmente, não é isso? Então o primeiro F para cá foi invertido. O invertido, quando é invertido de novo, acontece o que com ele? Ele fica correto. Aqui não dá para visualizar isso, porque a gente está vendo como fosse de cima, tá, gente? Mas imagina que aqui você tem a bandeira do Brasil e você quer ver aonde, por exemplo, aparece a palavra escrita, a frase ordem em progresso de forma correta. Você botou ela aqui. Aqui ela vai estar errada, não vai estar errada porque você inverteu. Quando você inverte o que já está invertido, ele volta para o correto. Aqui vai estar positivo ela. Ela vai estar bonitinha, escrito ordem e progresso bonito. Quando você volta para cá, ela inverte de novo, tá ok? E vem para cá, ok de novo. Então preste atenção nisso, tá? Inverte, corrige, inverte e assim você vai sucessivamente. Você pode escolher qualquer um dos lados do teu espelho, tá? A primeira imagem, ela sempre está invertida. A segunda imagem está correta, a terceira está invertida. Então, se você parar para pensar, as imagens ímpares estão invertidas, as imagens pares estão corretas. Exercíciozinho. Vamos lá. Para determinar a altura H de uma fonte de luz pontual que está no chão, plano e horizontal, foi realizada a seguinte experiência. Colocou-se um lápis de 0,10 metros, 10 centímetros, perpendicular sobre o chão em duas posições distintas. Primeiro em P e depois em Q. A posição P está exatamente na vertical que passa pela fonte e nesta posição não há formação de sombra do lápis, conforme ilustra esquematicamente a figura. Na posição Q, a sombra do lápis tem comprimento de 49 vezes menor a distância entre P e Q. A altura H é aproximadamente igual a quanto? E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu penso em fazer isso? Onde é que eu zuni a folha? Não sei onde eu larguei, não.
sei o que aconteceu com ela não, ela sumiu. Perdi. Foi. Vamos lá. Como é que eu faço aquilo ali, gente? Pega a nossa figura, vamos trazer ela para cá. Para cá. Eu tenho o mesmo lápis. E ele me disse o seguinte. Aqui é 0,1. Aqui é 0,1. Aqui eu tenho um ponto P. Aqui eu tenho um ponto Q. Ele me disse que esse espaço aqui da sombra é 49 vezes menor que a distância entre P e Q. Se eu tenho aqui uma distância D, esse aqui é D sobre 49, beleza? Isso aqui eu tenho D, aqui eu tenho D sobre 49. Para facilitar a nossa vida e a nossa conta, a gente pode pensar de outro jeito. A gente pode pensar que aqui é 49D e aqui é D. Não vai ficar mais fácil? Em vez de você trabalhar com D e D sobre 49, você trabalha com 49D e D. Sim? E o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo grandão aqui, ó, e um triângulo pequenininho. Sendo que eu só não tenho esse tamanho aqui. Que é o que ele quer saber. Ele quer saber a altura, que é tudo. Então, beleza. Vamos lá, ó. Isso aqui, tudo, H, sobre, ó, tudo isso aqui. Tudo isso aqui dá o quê? 49B mais D, dá quanto? 50D. Esse pedacinho aqui é quanto, gente? 0,1, que é o tamanho do meu lápis. E aqui é D. Posso cortar os dois D fora? Aqui fica valendo 1. Quanto é 50 vezes 0,1? Igual a 5 metros. Tu pensa que a questão é absurda, que é difícil pra caramba, você vai lá, letra E, 5 metros. Não é difícil, tá? Se você coloca D e D sobre 49, vai dar uma dificuldade um pouquinho de nada maior, porque do lado de cá você vai ter uma fração dentro de uma fração. Quando você tem a sacada de inverter, botar 49D e D, você elimina já essa fração aqui e a questão sai em uma linhazinha só. Vamos para o próximo. A figura a seguir mostra um objeto A colocado a 5 metros do espelho plano e um observador O colocando a 7 metros desse mesmo espelho. Então tá aqui, ó, um ponto A e o ponto O. Ponto A a 5 metros de espelho, ponto O a 7 metros do espelho. Beleza. Um raio de luz que parte de A atinge o observador O. Então o raio vem, bate no espelho e vai até O por reflexão no espelho. Percorrerá nesse trajeto de A até O qual distância? Vamos lá. Essa daí, então, tu fica perdido no início. Ó, eu tenho um ponto A, daqui para cá dá quantos metros, gente? 5 metros. Aí eu trago para cá e eu tenho aqui o ponto O a 7 metros. Sim? O meu raio de luz, ele vai sair, bater aqui e vir para cá. E esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são exatamente iguais, tá? Eu posso fazer isso por semelhança de triângulo. Eu posso fazer por semelhança de triângulo. Por quê? Eu sei que isso aqui tudo vale 9 metros. Então eu posso chamar aqui de x e aqui de 9 menos x e fazer uma semelhança de triângulo, fazer isso aqui, ó. 5 sobre x, 5 sobre x é igual a 7 sobre 9 menos x. Multiplicação cruzada. 5 vezes 9, 45. 5 vezes menos x está aqui, menos 5x. 7x. 45. 7x passa para o lado de cá, vai dar 7x mais
5x, 45 igual a 12x, x vai dar 45 dividido por 12, 45 dividido por 12, corta, por 3 e por 3 em cima vai dar 15, embaixo vai dar 4, vai dar um númerozinho feio, né? Não vai dar um número feio aí? Mas a pergunta que ele... Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu vou ter que calcular esse cara aqui, vai me dar um número feio. Aqui vai me dar um número feio aqui, depois eu vou ter que calcular o Pitágoras daqui e o Pitágoras daqui. Porque o que ele quer é a distância percorrida pelo raio de luz. A distância percorrida pelo raio de luz. Eu não vou perder meu tempo fazendo esse númerozinho aqui, por quê? Porque eu estou indo pelo caminho mais longo, o caminho mais difícil, eu já vi isso, já não é isso que eu quero. Então olha aqui, gente, nós vimos lá na explicação de espelho plano o seguinte, esse raio de luz, se esse cara aqui, o observador, for projetado, ele faz esse caminho aqui, não faz? Nós não vimos isso na explicação de espelho plano? Que o raio de luz é como se tivesse passado direto e feito uma imagem aqui? E como se o raio de luz estivesse vindo reto? Beleza. Se aqui tem 7 metros, aqui tem que ter quantos metros, gente? 7 metros. Aqui tem que ter quanto? É o tamanho do espelho. Vale 9 metros. Se aqui tem 7, aqui também tem 7 metros. Olha que coisinha bonita. Acabei de criar um triângulo retângulo, onde esse pedaço aqui é o que eu quero saber, e esse pedaço aqui, ó, é exatamente esse aqui. Então, se eu calcular a hipotenusa dele, eu já tenho a resposta direto. Eu não preciso ficar me matando fazendo conta com número quebrado e depois fazer Pitágoras 2 vezes com número quebrado. Eu faço Pitágoras uma vez só. Então, beleza, 5 mais 7 dá 12. E aqui é 9. Eu não preciso nem fazer conta. Sabe por que eu não preciso fazer conta? Porque esse triângulo é um triângulo pitagórico. Esse cara é o lado 4, esse cara é o lado 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Quanto é 5 vezes 3? 15. Se você olhar aqui, letra C, 15. Para que fazer tudo isso? Para que se matar fazendo isso? Para que tu fazer essa conta quebrada aqui? Para jogar aqui, para diminuir aqui, para fazer Pitágoras aqui, vai perder tempo à toa. Então, ó, usa a física a seu favor, projeta o objeto para cá, traça a linha reta, ó, você criou um triângulo retângulo, quase a óptica geométrica inteira de espelho plano, você vai trabalhar com um triângulo retângulo, gente. Quase ela toda. Beleza? Então, vamos embora. Vamos continuar. Espelho esférico. Tá bom? Vamos tentar passar a matéria toda e depois praticar isso aí com as folhinhas de exercício que a gente vai enviar para vocês, tá? Espelho esférico. Imagina uma esfera, tá bom? Uma esfera bonitinha. E você vai e corta um pedaço dessa esfera fora. Você cria uma calota esférica, beleza? Legal. Essa calota esférica é o nosso espelho esférico. Ela pode refletir pela parte de dentro ou ela pode refletir pela parte de fora. Isso vai me dar dois tipos de espelho, o espelho côncavo e o espelho convexo. Então, parte de dentro, espelho côncavo, parte de fora, o espelho convexo. Parte côncava, parte convexa. Como fosse uma colher, né? Aquela parte da colher. Parte de dentro, parte de fora da colher. Então, vamos lá. Imagina a nossa calotinha. A gente vai determinar um eixo principal dela, onde esse C é nosso centro e o vértice é exatamente essa extremidade externa dessa calota. Beleza? Isso aqui, esse R aqui, é um raio de curvatura, como fosse o raio da esfera, e esse A aqui é o ângulo de abertura do nosso espelho esférico. E ó, um detalhezinho bem claro para vocês. Esse A aqui, para você ter uma imagem perfeita, para você ter uma imagem nítida, igual a do espelho plano, esse ângulo aqui, ele tem que ser de 10 graus, tá? Então, grava isso na cabeça de vocês, esse ângulo tem que ter 10 graus. Então, ó, centro de curvatura, vértice, raio de curvatura e ângulo de abertura.
Então, ó, nosso espelho côncavo, nosso espelho convexo, as duas formações de espelho, repara, ó, linha, a abertura do espelho côncavo é para dentro e a linhazinha da borda do espelho convexo é para fora. A luz chega sempre pelo lado contrário da onde estão essas setinhas aqui, que indica a parte de trás do nosso espelho. O espelho côncavo converge os raios, espelho convexo diverge os nossos raios de luz, tá? Estrutura do nosso espelho côncavo, foco, aqui no meio, centro de curvatura e o nosso vértice, beleza? O raio de luz que chega no nosso espelho côncavo, ele é jogado diretamente para o nosso foco. Isso ocorre com qualquer raio de luz que você jogue nesse espelho. E no espelho convexo, o raio de luz chega para o lado de cá, o foco está atrás do espelho. O que vai acontecer com o raio de luz que chega nele? Para onde vai esse raio de luz se ele tem que divergir? Ele tem que sair daqui. Ele diverge, mas o prolongamento dele tem que ir aonde, gente? No foco. O prolongamento dele tem que ir no foco. Isso ocorre com todos eles. Beleza? Então vamos lá. Os raios notáveis. Vamos pegar nosso espelho esférico e vamos para os raios notáveis, tá? Nosso desenhozinho, um espelho côncavo, beleza? O centro de curvatura, foco e vértice. O raio que chega paralelo ao nosso eixo principal, ele vai diretamente para o nosso foco. Raio chegou paralelo, vai para o foco. Chegou paralelo, vai para o foco. Continuando. Mesmo raio notável, agora no espelho convexo. Chegou paralelo, prolongamento vai para onde? Para o foco e ele diverge. Beleza? De novo, ó, vai para o foco e ele diverge. Nosso foco está ali. Outro raio notável. Vamos lá. Passou pelo foco, bateu no espelho, é o contrário do anterior. Se passou pelo foco, bateu no espelho, ele tem que sair paralelo. Passou pelo foco, bateu no espelho, ele tem que sair paralelo. E no espelho convexo vai acontecer o que, gente? O mesmo processo. Ó, veio, bateu no espelho, o prolongamento dele vai lá no foco, ele vai sair daqui paralelo. Veio, bateu, prolongou no foco, vai sair daqui paralelo. Mais um raio de luz. Passou pelo centro de curvatura, bateu no espelho, ele volta por cima do próprio centro de curvatura. Por quê? Centro de curvatura não é o raio, gente? Aqui ele faz 90 graus, ó. Aqui ele faz 90 graus. Então ele volta pelo raio, beleza? Acontece a mesma coisa aqui, ó. Bateu, prolongou até o centro, ele vai voltar pelo mesmo caminho. Bateu, volta pelo mesmo caminho. Tá? E o último raio, o raio que atinge o vértice. Bateu, atingiu o vértice, ele sai formando o mesmo ângulo θ. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão, tem que ter o mesmo valor. Porque esse pontozinho aqui no nosso espelho, ele é como se fosse uma reta tangente, então bateu, saiu formando o mesmo ângulo. Tá? Mesma coisa acontece com o espelho convexo. O ângulo tem que ser exatamente igual. Agora vamos para a formação de imagem, tá? Nós vamos fazer primeiro todas as imagens do espelho côncavo, depois todas as imagens do espelho convexo, tá? Então vamos lá. Primeiro caso, a imagem está muito além do centro de curvatura, beleza? Então, ó, centro de curvatura, foco, vértice, nosso espelho. Ó, a minha árvore aqui, está longe do centro de curvatura, beleza? E o que é isso aqui? Vai ser onde vai ser minha imagem, tá bom? A minha imagem vai ser formada aqui, ó. Raio de luz vem paralelo, bate no nosso espelho e vai voltar onde? No foco. Eu tenho que desenhar mais um raio de luz. Qual raio de luz que eu vou desenhar? O que passa pelo foco. E vai voltar como? Paralelo. Repara que se cruzou aqui os raios de luz. Se esses raios de luz se cruzarem aqui, significa que a minha imagem está formada aqui. E repara nessa imagem. Essa imagem está o quê, gente? Ela não está de cabeça para baixo? Ela está de cabeça para baixo. Ela está sendo formada pelo próprio raio e ela é menor do que o objeto. Então as características dela é real, menor e invertida. São as três características. Segundo caso, objeto no centro de curvatura. Ó, exatamente em cima do C,
foco e vértice. Bateu o raio, volta no foco. E o outro raio vem pelo foco, volta paralelo, cruzou aqui, ó. Mesma coisa, tá em cima do centro igualzinho. Então tá aqui bonito. Real, igual e invertida. 15 minutos, ó. Tá de cabeça para baixo, ela é invertida. Para cima, tá? O objeto real, porque está sendo formada pelo próprio raio de luz, não pelo prolongamento dele, e ela tem o mesmo tamanho. De novo, agora eu botei o objeto aonde? Entre o centro e o foco. Vou desenhar os mesmos raios de luz, ó. Paralelo, volta em quem? No foco. Vem no foco, volta, paralelo. Repara o que aconteceu com a minha imagem? Ela está crescendo de tamanho. Ela estava pequena, ficou igual, agora está grande. Então ela vai ser o quê? Real, maior e invertida. E repara o seguinte, o real está vindo acompanhado do sempre do invertida. Toda vez que aparecer real, ela vai ser invertida. Quarto caso, o objeto está em cima do foco. Então tá lá, centro, foco e vértice. Bateu paralelo, voltou aonde? No foco. Eu posso desenhar que passa pelo foco agora, já que eu estou em cima do foco? Não, eu vou ter que usar outro raio notável, um outro raio de luz. Vou usar o raio de luz do vértice. Entra com ângulo, sai com o mesmo ângulo. Beleza? Repara que, ó, eles são paralelos e para trás são paralelos também. Eles vão se cruzar? Não, não vão se cruzar. Se eles não vão se cruzar, a minha imagem é imprópria, eu não tenho formação de imagem. Tá? Essa imagem não vai existir. Beleza? Nem no infinito. Tá? Nem no infinito. Que as pessoas costumam dizer que os raios paralelos no infinito se cruzam, alguém vai falar, a imagem se forma no infinito. A imagem é imprópria, ela não existe. Vamos lá. Agora eu estou com o objeto entre o foco e o vértice. Tá? Bateu, volta em cima do foco. Vértice, vem para o vértice, sai aqui, não vão se cruzar aqui, prolonga, se cruzaram lá atrás. Repara que a minha imagem é grandona agora e está atrás. O que vai acontecer com a minha imagem? Ela vai ser virtual, maior e direita. Reparou que o virtual veio junto com quem, gente? Com direita. Então, real é sempre com invertida e virtual sempre com direita. Beleza? E ó, repara o seguinte, quando o objeto estava aqui, a minha imagem era pequenininha. O objeto veio para o centro de curvatura, ficou do mesmo tamanho. Entre o centro e o foco, o objeto ficou grande. No foco, o objeto não coube mais no espelho, ele sumiu, desapareceu. Quando você aproximou mais um pouquinho, ele reaparece atrás do espelho, como fosse um espelho plano, tá? Que a imagem é virtual, ela está atrás do espelho. Beleza? Agora vamos para o espelho convexo, tá? Professor, você não escreveu nada lá em cima, não tem primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Porque, graças a Deus, espelho convexo é um caso só, é uma imagem só para a gente estudar. Vértice, foco, centro de curvatura. Meu objeto está na frente do espelho. Então, ó, bateu a luz, vai prolongar para onde? Para o foco. Sim? E a outra luz é uma luz que vai em direção ao centro de curvatura e volta. Beleza? Cruzou aqui, minha imagem. Essa imagem é o quê? Ela está atrás do espelho? Se ela está atrás do espelho, ela é uma imagem virtual. Se ela é virtual, obrigatoriamente ela tem que ser direita, porque eles andam juntos, tá? E ela é menor do que o objeto. Então o espelho convexo sempre tem uma imagem virtual menor e direita. Esse espelho é aquele espelho que vem dentro do ônibus, tá? Dentro do ônibus não tem um espelho lá? O motorista vê o ônibus inteiro? Normalmente no mercado, esses mercadinhos de bairro, o cara não tem dinheiro para botar sistema de controle de câmera, aí o cara coloca esses espelhozinhos convexos, porque é bem mais barato. Alguns prédios também utilizam esse espelho para saída do estacionamento, tá? Para você poder ver um espaço maior de rua. Agora vamos para o estudo analítico. O que significa isso? Vamos fazer conta, tá? Tamanho do objeto, O, tamanho da imagem I, P, distância do objeto até o espelho, e P', aqui embaixo, a distância da imagem até o espelho, tá? Nós temos a equação de Gauss,
1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e o aumento linear é I sobre O, ou menos P' sobre P. Então eu posso igualar os dois, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Então as fórmulas que nós vamos usar são essas 4 equações, tá? P' apareceu aí agora, tá bom? Então, ó, objeto, tamanho do objeto, I, tamanho da imagem, P, distância, objeto, espelho, I, P', distância, imagem, espelho. Lembrando o seguinte, esse cara aqui, quando está de cabeça para baixo, a imagem ela vai ter que ser negativa. Porque se esse cara está para cima e está positivo, o referencial está para cima. Está para baixo, o referencial vai ser o quê? Negativo. Para o lado de cá, nós temos quem? A distância negativa. Então, quando o cara estiver do lado de cá, positivo, do lado de cá, negativo. Está escrito aí agora, ó, para todo mundo decorar. P', positivo, a imagem tem que ser real. P' negativo, a imagem é virtual. O é a altura do objeto. O I, que é a altura da imagem, se ele for positivo, a imagem é direita. Se ele for negativo, a imagem é invertida. E o foco maior que zero, o meu espelho é côncavo. E o foco negativo, o meu espelho é convexo. E o foco é a metade do raio, gente. É metade do raio de curvatura. Beleza? Essas informações vocês precisam decorar. Porque o exercício algumas vezes vai falar assim: o espelho convexo de foco 20 centímetros. Na hora que você for colocar o valor do foco do espelho convexo, você vai ter que na fórmula colocar menos 20, porque ele é negativo. Mas o exercício não vai te informar, tá? Aí vamos lá, as aplicações práticas de espelho, tá? Botei uns desenhozinhos aqui de espelho, tá? Onde você consegue ver no óculos da pessoa, tá vendo? Isso aqui é um espelho convexo. Aqui você tem um espelho convexo no estúdio, você tá vendo a pessoa ali, ó, nas bolinhas, tá vendo? De Natal você também tem espelhos. As meninas usam esse espelho para aumentar o rosto, fazer maquiagem, tá? É um espelho convexo, um espelho côncavo, na realidade, porque tem que ampliar a imagem, o espelho é côncavo de raio muito grande, tá? Beleza? Outras aplicações onde você vê, você tem aqui, ó, a pessoa pegou uma antena parabólica e fez uma churrasqueira na antena parabólica, porque o raio que vem do sol vai bater na antena parabólica, os raios de luz se propagam em linha reta, vem paralelo, bateu na antena, todos eles concentraram aonde? No foco, aonde o cara botou. Esse cara entende, ele deve ser físico ou engenheiro, a pessoa que não tinha o que fazer, tá? Então, preguiça de comprar carvão, fez isso, beleza? E nas conchas também tem esse exemplo. Agora vamos lá. Para a gente terminar e fechar a aula de hoje, vamos fazer uns exemplozinhos para a gente poder praticar. Beleza? Então, o objeto real é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico, côncavo de 4 centímetros de seu vértice. A imagem conjugada desse objeto é real e está situada a 12 centímetros do vértice do espelho. Qual é o raio de curvatura? Para eu saber o raio de curvatura, eu preciso saber o foco. Então, se eu calcular o foco, eu consigo saber o raio de curvatura. Então vamos lá, vamos resolver, tá? Usando a equação de Gauss, direta, tá? Então, ó, um objeto real colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo a 4 centímetros do seu vértice. Então, meu P vale 4 centímetros. A imagem conjugada desse objeto é real. A minha imagem é real. Se a minha imagem é real, meu P' é positivo e vale 12 centímetros. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 12. Qual é a MMC disso? Entre 4 e 12, qual é a MMC? É 12, né? 12, gente? Porque 12 é múltiplo de 4, então MMC é 12 já. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 12. Coloco um Fzinho aqui, para a gente poder fazer o MMC direto. 12 vezes 1, 12. 3F vezes 1, 3F. 1F vezes 1, F. 3F mais F, 4F, igual a 12. F igual a 12 sobre 4, que dá 3
centímetros. Mas a pergunta dele é qual é o raio de curvatura, que é o dobro do foco. 2 vezes 3 dá 6 centímetros. Resposta letra E. E para fechar, eu gosto dessa questão, porque essa questão você precisa saber um pouquinho, ter um mínimo de ideia daquelas imagens todas que nós fizemos, tá? Dá para você entender aquelas imagens e reproduzir toda hora? Dá, mas é bom você ter uma ideia, uma noção daquelas imagens. Não precisa decorar todas elas não, mas é bom ter uma noçãozinha. Considere um espelho esférico côncavo de foco F e centro de curvatura C, como representado a seguir. Um objeto colocado nas regiões 2, 3 e 4. Vou botar um objeto aqui, na 3 e na 4. Terão imagens formadas respectivamente nas regiões. Aí tem lá os números das regiões. Vamos lá. Esse cara aqui é o foco, não é o foco? Então você concorda comigo que se esse meu espelho aqui é um espelho côncavo e eu botei alguém antes do meu foco, essa imagem desse objeto 2, ela obrigatoriamente tem que ser uma imagem o quê, gente? Virtual. Então uma imagem do lado de cá. E se é uma imagem virtual, ela obrigatoriamente tem que ser uma imagem virtual e direita, porque o virtual vem junto com direita. Então a imagem do 2 tem que ser aonde? No 1. A imagem do 2 tem que ser no 1. Tá? Se você parar para olhar e olhar as opções, a tua questão já acabou. Porque só tem uma que começa com 1. Tá? Mas vamos explicar, terminar a questão toda. Você botou na 3. A 3 está entre o F e o C. Sim? Lembra, conforme eu vou me aproximando, a minha imagem vai crescendo. Se ela vai crescendo, ela vai se afastando do espelho, não é isso? Aqui ela é pequena e mais próxima do espelho. Em cima do centro de curvatura, a imagem dá exatamente no centro de curvatura. E quando eu chego mais para frente no 3, a minha imagem cresce e vai para longe do espelho. Então a resposta do 3 é o 8, porque é uma imagem real e a imagem real tem que ser invertida. Então é embaixo, ó, 1, 8. E quando eu coloco no 4, o que vai acontecer? A minha imagem no 4, ela é menor. Se ela é menor, ela é mais próxima do espelho. Então tá aqui do lado de cá. Estamos na posição 7. Professor, não vou gravar isso não. Beleza, desenha um carinha aqui, faz o raio de luz. Você vai ver que vai formar lá de cá. Põe um cara aqui, ó, desenha um raio de luz. Você vai ver que o cara vai formar aqui, ó, no 8. Põe um cara aqui, ó, desenha um raio de luz. Você vai ver que ele vai formar aqui no 7. Outro modo de resolver. Se você não decorar as questões. Tá bom? Gente, um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Assiste as próximas aulas, tá? Não deixa de acompanhar. Tá? Não deixa de acompanhar o grupo, comenta lá no grupo, pergunta no grupo no horário da aula de vocês, tá? Não deixa de eu colocar o nomezinho de vocês no comentário, porque é a chamada de vocês, beleza? E comenta lá se você gostou da aula, o que você não gostou da aula, tá? Pra gente poder cada vez mais melhorar a nossa aula aqui, enquanto a gente está um pouquinho distante, tá bom? Quando essa crise toda acabar, a gente volta para a sala de aula. Um abraço a todos, bom estudo.